Bora lá para a próxima aula, e essa aula aqui é muito importante, tá? Quero que você preste muito bem atenção, porque é onde muitas pessoas falham. Às vezes elas conseguem fazer o brand, o marketing dela correto, ela identifica onde está o cliente dela, só que a hora que chega na parte da negociação, aí as pessoas elas se enganam, elas acabam se atropelando nesse momento e tudo é estratégia. Tudo é treino. Às vezes você olha aí e você fala, nossa, aquela pessoa se comunica muito bem, aquela pessoa lá vende muito bem. Para ela se comunicar muito bem ou para ela vender muito bem, ela teve treino. E você tem que saber disso, você tem que treinar, para aí sim você ficar bom, tá? E qual que da parte de negociação que eu quero que você entenda, tá? Tem dois pontos que é crucial para você fazer uma negociação e você chegar no êxito, no sucesso, para você concluir essa negociação. Tem duas palavras que eu quero que você, antes de eu começar a explicar, tem duas palavras aí que muda totalmente o jogo, tá? Tem a persuasão e tem a manipulação, tá? Eu quero que essa palavra manipulação você apague aí da sua mente, porque manipulação, eu costumo falar que é algo do diabo, é algo que você tem que usar de mentiras, de falcatruas, para você manipular uma pessoa. Isso daí não é legal e isso não é uma negociação saudável. Eu quero que você entenda que persuasão, esse sim é o jogo. Para você concluir numa negociação, para você chegar no ganha-ganha, você tem que entender que a persuasão faz parte do jogo. Você tem que persuadir a pessoa para o seu lado, você tem que vender uma ideia para ela. Ela tem que comprar a sua ideia do mesmo jeito que você tem que persuadir as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Você tem que vender essa ideia para as pessoas também, que fazem parte da sua equipe, persuadindo elas, falando que o seu produto é bom e que ambos vão ter ganha-ganha, tá? Vamos lá. O primeiro passo para quando você chega numa negociação, que é uma palavra que você tem que ter isso daí com você e você tem que treinar muito bem, que se chama rapport, tá? O que é rapport? Rapport é um ponto comum que você vai ter entre você e a pessoa que você está prospectando, tá? Eu digo aí para você que antes de você começar a fazer essa negociação, tem aí, antes de você começar a falar do seu produto, pelo menos 5 minutos, você usa esse tempo mentalmente aí mesmo, não que você vai colocar no seu relógio, aí, agora vai ser 5 minutos, deu 5 minutos, vamos parar. Não, a jogada não é essa. Mas tenha mais ou menos no seu relógio mental aí que 5 minutos você vai ter que fazer rapport com essa pessoa. Faça pelo menos umas perguntas que você venha entender melhor quem que é essa pessoa. Você lembra sempre, o segredo não está na resposta, e sim está nas perguntas. Começa a fazer perguntas para ela, por exemplo, pergunta sobre política. A hora que ela vir com a resposta sobre política, você já vai saber, opa, essa pessoa tem esse posicionamento, não, ela tem esse posicionamento. Uma outra pergunta muito fatal também, pergunta sobre a família dela. Se ela entrar nesse assunto de família, você já vai ter muitas respostas aí para a hora que você entrar na negociação, você já saber o que falar, porque se ela se dedica pela família dela, você sabe que você vai ter que lutar por um sonho, você vai ter que falar por um sonho. Ou seja, pergunta para ela qual é o hobby dela, que hobby você tem. Dependendo da resposta dela também, você vai saber se a pessoa ela é mais introvertida ou se ela é mais extrovertida, se é uma pessoa que gosta de adrenalina ou se é uma pessoa mais reservada. Outro, você sabe para que lado você ir também. Uma pergunta que eu gosto de perguntar muito quando eu estou fazendo um rapport com as pessoas para a gente encontrar esse ponto em comum é por onde ela viajou. Que dependendo das experiências que ela teve, eu sei do nível de consciência que eu posso conversar com ela. Se ela saiu fora do país, eu sei que ela já vai ter um nível de consciência maior, ela já vai ter vivido uma experiência diferente, então eu sei que eu posso já abordar alguns assuntos e já subir num assunto mais consciente com ela. Então, essa parte do rapport, use muito, treine muito, que você não pode entrar no jogo já contando sobre o seu produto, que tudo tem a sua fase, tá? Treine bastante, fale bastante, treine com pessoas que estão ao seu lado para você saber fazer o rapport correto, legal? Mas vamos lá, e antes de você chegar à negociação também,
você tem que entender algo. Não chegue como um bobo da corte, tá? Chegando dando uma de bobão, que você não sabe nada, mas também não chegue como um tubarão. Esse é um outro ponto muito relevante, tá? Ah, mas Paulo, por que você fala isso? Vamos lá. Se você chega como um bobo da corte, a pessoa vai falar, não quero saber do assunto que você está querendo falar para mim. E do mesmo jeito que você chega com um tubarão, também como um tubarão na negociação, automaticamente você assusta a pessoa que está do outro lado. Você tem que ter um equilíbrio aí. Chega de início, fazendo rapport, e vai automaticamente conversando com a pessoa, sentindo ela, lembrando sempre que a negociação tem que ser ganha-ganha. Não você ganhar e a pessoa perder, porque vai ser somente uma negociação, quando você fazer essa negociação de você ganhar e a outra pessoa perder, você pode ter certeza que você só vai negociar uma vez com ela. Você pode ganhar, você pode sair contando vantagem, só que nunca mais você vai ganhar. E esse não é o jogo. A gente sabe que o jogo é ganhar e ganhar sempre, tá? E o contrário também não é bom, você perder e a pessoa ganhar, ao menos que você esteja pensando em ganhar futuramente, tá? Então você esteja essa consciência em você, chega para conversar com a pessoa de um jeito tranquilo e na hora certa você ativa o tubarão em você para mostrar que realmente você manja do que você está fazendo, tá? Legal. E tem um gatilho, não sei se você já estudou sobre gatilho mental, tem um gatilho que é muito persuasivo, tem um gatilho que chama gatilho de reciprocidade. Quando você está numa negociação, tá? Você tem que sempre lembrar na sua mente, eu preciso servir para me ser servido depois, certo? Para a gente que não sabe servir, a gente que não serve, a gente não serve para nada. Essa é uma lógica que tem para você mudar o seu jogo. Porém, tem um gatilho que chama reciprocidade. O que seria esse gatilho de reciprocidade? Você ajudar muito a pessoa quando você está negociando sem nada em troca. Para pensar comigo. Quanto mais você ajuda a pessoa vai ficando com sensação de dívida. Vamos supor que eu, Paulo, já sou casado e tudo mais, mas que eu vou casar e eu convido você para o meu casamento. O que vai acontecer? Quando você for casar, você vai me convidar para o casamento. Isso é fato. Ou seja, é um gatilho de reciprocidade. Use bastante esse gatilho, tá? De cuidado, só não usar isso para o lado mal, que isso dá também, use sempre para o lado do bem. Use esse gatilho de reciprocidade que vai ajudar muito bem você. E para você que não sabe, tá? Eu quero deixar aqui mais um de bônus aqui para você. Você que não sabe, mas o Paulo, que hora que eu tenho que falar do meu produto, que hora que eu tenho que falar do preço? Vamos lá. Depois que você já entrou nessa parte de negociação, de rapport, olha, você está na negociação entre essa parte de rapport, existe umas jogadinhas aí que eu quero que você entenda que é como o nosso cérebro funciona, tá? O nosso consciente e o nosso inconsciente. Quando você for conversar com a pessoa, lembra sempre que não é um monólogo. Se você chegar e você ficar descarregando um monte de coisa e não ouvir a pessoa, por isso que nós temos uma boca e 2 ouvidos, nós precisamos ouvir mais do que falar mais. Lembra sempre que na negociação tem que ser um diálogo. Eu vejo muitas pessoas querendo negociar, falando, não, eu sou expert em venda, eu sou expert em negociação, só que chega na hora de falar, você vê que a pessoa chega, ou outra que a pessoa que você vai negociar, uma pessoa só fica aqui assim, ó. Ela fica só ouvindo, e o outro, o vendedor que se diz bom, ele fala, aí terminou, e aí a pessoa pergunta, e aí, tudo bem, obrigado, tchau, pronto, e aí, o que você ganhou? Só você falou, escuta o problema da pessoa, tá? E o legal, tá? Que eu quero que você coloque aí, marca aí no seu caderno, no seu celular, seja onde você estiver anotando. Quando você vai chegar para a negociação, o primeiro ponto que você tem que falar com a pessoa é problema. O porquê? Porque a pessoa, você vai escutar ela falar do problema dela e você vai ajudar, incentivar esse problema a ficar maior, para ela ver que ela realmente tem esse problema e que se ela não resolver, vai complicar o caminhar na empresa dela, vai complicar até a caminhada dela como ser humano mesmo. Então você enfatiza essa parte de problema, tá? Esse é o primeiro ponto da negociação. Um segundo ponto que você vai ter que chegar, vamos lá. Escreve aí, solução, tá? Você já falou sobre o problema, ela já entendeu que ele tem esse problema, aí você entra falando, então, eu tenho a solução para esse seu problema, com a minha prestação de serviço, com o meu produto, com o meu infoproduto, eu vou te solucionar com isso.
Você já vai despertar uma pessoa, ela vai parar para pensar, falou, opa, se ele tem a solução, ele pode me ajudar em algo então. Aí vai entrar no terceiro ponto, escreve aí, autoridade. A hora que você entrar na parte de autoridade, você já falou sobre o problema dela, você já falou que tem a solução, aí você vai entrar na parte de autoridade. Como que é essa parte de autoridade? Você vai falar assim, ó, eu estou vindo com essa solução para você porque eu já ajudei X mil pessoas, já ajudei dezenas de empresas, eu já ajudei centenas de pessoas nessa semana, hoje eu cuido de fulano de tal, eu cuido de ciclano, essa empresa aqui, no nosso resultado, ela entrou com a gente nesse estágio, que era o estágio A, nós conseguimos trazer ela para o estágio B, mudamos totalmente o faturamento dela, aumentamos X% do faturamento dessa empresa. Olha que interessante, eu estou falando para você, eu estou aumentando o nível de autoridade para a pessoa que você está negociando, ela vê que você não é um Zé Ninguém, que você não é um zero à esquerda, que sim você tem resultado. Lembrando, fale os resultados que você tem e seja verdadeiro, não minta, tá? Use os resultados que você tem até hoje, que você chegou, que você conseguiu já ajudar certas empresas ou pessoas, que você vai conseguir ajudá-la também, tá? Então vamos lá, primeiro, problema. Segundo, solução. Terceiro, autoridade. Aí o quarto, tá? Que seria a oferta. Aí que você vai falar o preço para a pessoa ela adquirir o seu produto, ou prestação de serviço ou infoproduto. Nunca chega falando em hipótese alguma. Começou a conversar com a pessoa e tem muitas pessoas quando você está negociando que a primeira coisa que a pessoa chega e pergunta para você, quanto eu vou pagar? Aconteceu isso já com você? Qual que é o preço que vai ser desse produto? Sempre usa uma artimanha, o vendedor, digamos assim, que quando ele é amador, ele não tem experiência ainda para negociação, a pessoa aqui que você está conversando, ela pergunta o preço e na hora você já fala, não, custa X. Ou seja, você já perdeu toda a magia, você já perdeu todo o seu valor. Para você seguir esses 4 passos que eu estou falando, de problema, solução, autoridade e oferta, tá? É por último somente que você tem que falar o seu preço, porque nesses 3 passos anteriores, você já subiu o valor. A pessoa que você está negociando, ela vai entender que realmente ela precisa de você para solucionar esse problema dela. E aí sim você coloca a oferta, e geralmente a gente pede para... A gente fala, orienta, coloca uma oferta com escassez, fala, ó, eu tenho esse produto, porém custa X reais, porém vai ser só esse mês, tem vários... atacadista que você vê que eles falam, é somente hoje você tem por esse preço, é somente essa semana. Às vezes muitos usam desse gatilho mental, porém usando para o lado errado. Se você for usar oferta com escassez, que você vai acelerar o processo dessa venda, usa falando verdadeiramente, porque não adianta você falar, ó, esse preço, porém esse preço é só hoje. Aí a pessoa vem amanhã negociar com você ao mesmo preço. Não faz sentido, tá? Saiba usar oferta e oferta com escassez. Você usando esses 4 passos aí vai facilitar demais a negociação que você está buscando para esse momento. Legal? Então, use essa parte nessa negociação que eu sei que vai ser total diferença para o seu jogo aí, tá? Tamo junto e bora que tem mais aulas ainda aí. Bora lá!